Veiga Valle é o maior artista goiano de entalhamento. O Veiga Valle, ele estava no anonimato, até meados de 60, 70, ele continuava no anonimato. Aí, com o estudo de uma tese do Helder Camargo, que começou a divulgar o Veiga, nós levamos para São Paulo, numa exposição no MASP, depois fomos para a exposição Brasil 500 anos, e tivemos no Itamaraty, em Brasília, com a intenção de divulgar esse grande homem que é Veiga Valle. Ele nasceu em Pirinópolis, veio para Goiás a convite do governo da província, tem mais de quase 300 peças catalogadas dele. O Veiga Valle trabalhava na madeira cedro, ele colhia madeira no mês de fevereiro, numa lua, na determinada lua, que era a lua nova. Depois ele tinha o processo de secagem da madeira, que não podia tomar sol, era de sombra. E aí ele trabalhava com a madeira, o cedro. Depois de passar por esse processo de secagem, ele cozinhava o cepo da madeira numa raiz, processo de raízes, ervas medicinais, para tirar toda a resina. Aí ele esculpia a peça, que é uma peça, essa por exemplo, é uma peça inteiriça. Ela não tem, a não ser as mãos e o menino Jesus, que é móvel, o resto é tudo uma peça só. Aí ele trabalhava, depois de esculpir, ele cobria com gesso e depois ele punha as lâminas de ouro que ele importava da Alemanha e passava a tinta também preparada por ele e ele ia fazendo esses desenhos. A arte goiana é algo ainda muito recente. A partir da década de 70, quando aqui então já existe uma faculdade de artes, o nosso olhar de goianidade foi formado por uma visão do estrangeiro. Em 1975, o jovem Cirão Franco irá ganhar o prêmio máximo da Bienal Internacional de São Paulo. Então a arte aí nesse momento ocupa as manchetes, a mídia. Nos anos 80, uma outra geração emerge do cenário, tem toda uma efervescência, as grandes tendências mundiais, a transvanguarda italiana, o neoexpressionismo alemão, bem em Goiás começa a se assimilar essas linguagens internacionais. E esses artistas não são mais tributários do regionalismo goiano. Eles assimilam uma nova maneira de pintar. Nos anos 90 vai ser exatamente o oposto dessa euforia mercadológica. As galerias irão fechar em massa, assim como abriram. Mas é nesse período que esses artistas, eles renovam o repertório das artes plásticas. Eles trazem, então, para a cena artística, as instalações, o objeto, a livre especulação de linguagens, de novos materiais. Então, a arte muito mais compromissada com uma poesia particular, com a subjetividade autoral. Nós nos adaptamos a essa nova condição artística, nós deixamos de ser pintores e nos enveredamos pelo caminho da livre especulação estética, de tal maneira que Goiás é reconhecido lá fora como um polo de arte contemporânea. Então, eu sou autodidata, né? Eu não passei por uma faculdade de arte, né? Eu fiz escolas de arte da prefeitura, do estado, e com 16, 17 anos já estava se tornando algo muito presente na minha vida. Então, quando eu fiz, lá com 20 anos, eu fiz a minha primeira individual, né? E a partir disso foram surgindo convites para mais exposições. Eu sou basicamente um desenhista, né? E a partir do desenho surgem esculturas, pinturas, e os materiais são os mais diversos, desde pinturas de óleo, lápis, papéis, metal, madeiras. Né? Desenhar é mais ou menos escrever, né? Porque você vai estar usando a caneta ali, o lápis, para fazer os símbolos, né? E escrever também é desenhar, né? Os dois têm uma relação muito íntima, né? Meu trabalho é extremamente musical, eu não consigo imaginar nada sem ouvir música. Então eu sempre ando com caderneta, né? Eu saio com meus amigos, eu vou viajar todo no ônibus, alguma coisa assim no táxi, dá uma ideia, eu ouvi alguma coisa que eu acho que isso pode ser interessante, eu vou anotando. Meu trabalho é basicamente autobiográfico, eu estou falando sobre mim, sobre a minha experiência de vida, sobre como eu vejo o mundo.
como eu vejo a arte contemporânea e como eu me localizo dentro de tudo isso, dentro desse contexto. Então são temas recorrentes no meu trabalho: sexualidade, política, religião, medicina. Então você vai ver meu desenho, você vai ver citações de filosofia, vai ver citações de literatura,